A chuva tinha finalmente parado depois de 3 dias de furacão Harvey. O céu no Texas estava azul pálido e límpido. Sarah Miller estava no seu alpendre e olhava para um bairro que mal conhecia, devastado por uma das piores tempestades da história do estado. Tinham passado apenas 2 meses, desde que se tinha mudado para aqui para começar de novo. Agora, o seu novo começo já estava ensombrado pelos escombros. A água ainda permanecia nas ruas. Escombros, ramos, telhas, restos indefiníveis de vida humana jaziam espalhados pelos pátios da frente. Sarah apertou mais o casaco de malha à volta dos ombros. O ar estava frio, invulgar para o final de agosto, como se a tempestade tivesse varrido o verão. O prédio onde morava era ligeiramente elevado, o que provavelmente lhe dava sorte. No entanto, não havia eletricidade, a rede de telemóveis não era fiável, e uma solidão profunda e paralisante apoderou-se dela. Estava prestes a voltar para casa quando sentiu um movimento na rua, inundada. Mas depois reconheceu um animal castanho amarelado que se movia propositadamente ao longo da berma da estrada. A sua respiração ficou suspensa. Um buraco vermelho a meio do dia, em Cypress Lane, Sarah ficou paralisada. A sua mão agarrou-se ao corrimão do alpendre. O animal não era grande, talvez o dobro do tamanho de um gato doméstico, mas a sua constituição robusta e a sua mancha. O pelo não deixava dúvidas. Nas suas mandíbulas transportava um saco de lona desgastado, suficientemente pesado para ser arrastado ao longo do pavimento. Era uma visão estranha, quase surrealista. Alguma coisa naquele saco devia ser incrivelmente importante para o animal. O primeiro instinto de Saga foi retirar-se para dentro de casa, mas algo na determinação do animal fê-la hesitar. Não estava assustado, nem nervoso. Tinha um objetivo. A curiosidade venceu a cautela. Saiu do alpendre e seguiu o animal, a uma distância respeitosa. O Hot Lux, que não reparou nela, ou não a viu como uma ameaça. O Hot Lux, que ou não reparou nela, ou não a viu como uma ameaça, continuou seu caminho imperturbável. Teve de voltar a arrumar o saco de lona uma e outra vez, mas nunca o largou completamente. Saga também parou em cada paragem, seguiu o animal durante 3 quarteirões através do bairro devastado. Quase ninguém estava na rua. A maioria das pessoas tinha sido evacuada ou estava a limpar as suas casas. Um homem idoso que estava no seu alpendre acenou a Sarah. Parece que o Rusty se safou. Ele chamou Rusty para que o Hot Lux tivesse um nome. Antes dela, sem hesitar, o Rusty correu para a porta lateral. Deixou cair o seu fardo nos degraus de betão e emitiu um estranho som de chilreio, sem rosnar, quase como um chamamento de pássaro. A porta abriu-se com um rangido. Um homem mais velho saiu com a pele enrugada e a cara castigada pelo tempo. A porta abriu-se com um rangido. Um homem mais velho saiu com a pele enrugada e a cara castigada pelo tempo. Raios partam, disse ele com uma voz áspera, mas amigável. Eles voltaram e trouxeram mantimentos. Depois, viu a Sarah à beira do jardim. E também trouxeram companhia. Desculpem interromper, disse Sarah rapidamente. Só queria ver o que era o Hot Lux. Tinha medo que ele precisasse de ajuda. O homem riu-se baixinho e baixou-se com dificuldade para pegar no saco de lona. Não há problema nenhum. Venha até ao alpendre. O meu nome é George Parker e você é Sarah Miller. Vivo a alguns quarteirões daqui, em Cypress Lane. Acabei de me mudar para Sinton. Bem-vindo ao bairro, mesmo que houvesse melhores circunstâncias. Apontou para o Hot Lux. Este é o Hot Lux. Este é o Rusty. Não se preocupe. Ele é domesticado, pelo menos a maior parte do tempo. Nasceu selvagem, mas cresceu entre os humanos. É mais um gato doméstico do que um predador. Entretanto, o Rusty baixou-se para o seu lado e começou a tratar da sua pata dianteira, completamente indiferente à presença da Sarah.
Depois de dias de isolamento, a perspectiva de companhia era reconfortante. Dentro de casa, estava arrumada, mas mostrava sinais de preparação apressada. Os móveis foram deslocados para o centro. Documentos em caixas de plástico, lanterna no balcão da cozinha. George pousou o saco de lona e abriu-o, latas de carne seca, um saco de comida para animais de estimação. O velhote pilhou os meus mantimentos, esperto o suficiente para os guardar. Entretanto, Rusty estava sentado obedientemente junto a uma tigela no canto. George começou a aquecer água para o café e contou a Sarah a história de devia tê-lo entregue à proteção dos animais, mas tinha perdido a minha mulher pouco tempo antes. E algo nele me deu esperança. A Sarah sorriu. Ela conhecia essas decisões. Criei-o com o biberão, depois construí-lhe um recinto. Construí-lhe um recinto para o libertar quando fosse suficientemente grande. Mas depois, o meu filho e a sua família vieram viver comigo, após ele ter perdido o emprego. O seu filho Jake e Rusty tornaram-se inseparáveis. George entregou a Sarah uma chávena de café fumegante. Sentaram-se na sala de estar. Rusty estava agora enrolado aos pés de George, e Sarah ouvia a história de um velho, de um animal selvagem e de uma amizade improvável que resistiu à tempestade, enquanto o café fumegante transferia lentamente o seu calor para as mãos de Sarah. A narrativa de George aprofundava-se à medida que ele contava a história de como Rusty não só se tinha instalado na vida de George, mas também no coração da família. Quando o Jake tinha 3 anos, sabíamos que o Rusty ia ficar. "Isso é mesmo legal?" perguntou Sarah, com um sorriso. George encolheu os ombros. "Não propriamente, mas as pessoas da vizinhança conhecem-no. O Rusty caça-se a si próprio. Vive selvagem, mas volta sempre, especialmente quando o Jake está por perto. O Tom e a Melissa, o meu filho e a mulher dele, levaram o Jake para San Antônio, mas eu não podia deixar o Rusty para trás." A Sarah acenou com a cabeça em sinal de compreensão. A tempestade foi má ou a pior que alguma vez vivi. Quando a parede ocular chegou, parecia um comboio de mercadorias. Parte do telhado foi arrancado. O Rusty estava lá dentro comigo, mas o barulho deixou-o em pânico. Saltou por uma janela e desapareceu. Enquanto conversavam, o George mostrou-lhe fotografias do Jake em bebê com o Rusty ao lado. Jake no primeiro dia de escola. Rusty na vedação do jardim. Há ligação entre eles. Muitos vizinhos não lhe ligam nenhuma, o que é sensato, mas o Rusty não fez mal a ninguém. Pelo contrário, parece ter se tornado o guardião da rua. Sarah lembrou-se que a Cora Dennings tem um cartaz "Cuidado com os leões vermelhos". George riu-se. Edith tem sentido de humor, mas o cartaz afastou alguns representantes. Conversaram durante algum tempo. Sarah perguntou como é que o Rusty tinha crescido, e George descreveu como o tinha construído com amor. Conversaram durante algum tempo. A Sarah perguntou como é que o Rusty tinha crescido, e o George descreveu como o tinha construído com amor. Pensei que podia libertá-lo de novo na natureza, mas há almas que se ligam, sejam elas humanas ou animais. Quando escureceu, a Sarah levantou-se. "É melhor ir para casa. As estradas ainda estão sujas." O George acenou com a cabeça. "Obrigado pela visita. Volta amanhã." O Jake vai ficar impressionado. Poucas pessoas teriam seguido o Rusty. A Sarah prometeu voltar e foi para casa. A noite estava clara, mas as poças refletiam o caos dos últimos dias. No dia seguinte voltou, e no dia seguinte ajudou o George no jardim a arranjar lonas. O Rusty aparecia regularmente, trazendo presentes, um coelho que o George deitou fora discretamente, um peluche desarrumado, que provavelmente tinha sido lavado a algures. Uma vez, até trouxe uma garrafa de água meio vazia, que tinha apanhado algures.
Um presente estranho, mas de certa forma comovente. A cada dia que passava, o sentimento de pertença de Sarah aumentava. As rotinas, as conversas e até as refeições improvisadas com o George. Tudo isto parecia um pouco normal, e Rusty tornou-se parte dessa convenção silenciosa. Por vezes, sentava-se perto deles e observava-os a trabalhar. Por vezes, percorria o quintal como se estivesse a verificar o seu território. 4 dias depois da tempestade, George e Sarah estavam sentados no alpendre. O sol estava baixo. De repente, uma carrinha entrou na entrada da garagem. Um rapaz saltou para fora. O avô, Rusty, saltou e correu para Jake. Fez um círculo à volta do rapaz, tocando-lhe com o nariz. Jake riu-se. Jake riu-se. Eu disse que ia correr tudo bem. George levantou-se com lágrimas nos olhos. Tom e Melissa saíram e abraçaram-no com força. Jake contou-lhes com entusiasmo a evacuação. Rusty saltou alegremente à volta deles. Sarah deu alguns passos atrás. Não queria atrapalhar a intimidade do momento. Mas Melissa, uma mulher pequena, com o mesmo cabelo castanho do filho, aproximou-se dela. Deve ser a Sarah. Obrigada por teres ido ver o pai. Estávamos muito preocupados. George confirmou. Ela é uma dádiva de Deus e uma testemunha da fuga de mantimentos do Rusty. Tom riu-se. Jake disse que Rusty trataria do assunto. Ele tinha razão. A família conversou e riu-se enquanto Sarah se preparava para sair, mas Jake tinha outros planos. Ele puxou-lhe a manga. Vens hoje, noite no churrasco. Sarah piscou os olhos, churrasco. Melissa explicou. Depois de cada tempestade, há um churrasco de bairro no pátio da escola. Toda a gente traz o que precisa de ser comido. Hoje é a noite. George acenou com a cabeça. As pessoas aqui são boas a fazer alguma coisa a partir de pouco. Não é muito, mas é comunidade. Sarah sorriu. Talvez as traseiras fossem exatamente o lugar que ela procurava. O churrasco era diferente de tudo o que Sarah já tinha experimentado. No campo de basquetebol de cimento da escola primária, tinham sido colocadas mesas compridas, provisoriamente recuperadas do refeitório. As crianças corriam aos gritos pelo campo. Os sapatos salpicavam as poças. As vozes misturavam-se com o crepitar das brasas. Os adultos juntavam-se em pequenos grupos, contando histórias da tempestade, trocando dicas sobre reparações e oferecendo ajuda onde podiam. Sarah sentiu-se um pouco perdida no início, mas George insistiu em apresentá-la a toda a gente. Esta é Sarah, a vizinha corajosa que seguiu Rusty até casa, disse ele enquanto a tomava pela mão e a conduzia por entre a multidão. Para surpresa de Sarah, foi recebida com apreço. A maioria dos recém-chegados corria na direção oposta. Sarah encolheu os ombros com um sorriso. Ele parecia tão determinado. É o Rusty, disse o treinador Wilson do liceu, um homem grande com uma cara castigada pelo tempo. O animal selvagem mais esperto que já viu crescer com o Jake. A cada encontro, o nervosismo de Sarah diminuía. As pessoas de Sinon tinham um calor rude, formado pela experiência, através da coesão e do conhecimento de que, em alturas como esta, tinham de confiar uns nos outros. Jake sentou-se com ela numa manta. Rusty enroscou-se ao seu lado. O lince parecia não se impressionar com o barulho da música. De vez em quando, levantava Ribbles a cabeça para ver se Jake ainda lá estava e voltava a baixá-la. A mãe disse que o Rusty podia vir conosco se portasse bem, disse Jake com orgulho. E eu disse-lhe que podia. Sarah sorriu. Ele está a ir muito bem até agora. À medida que o sol se punha lentamente, tochas, lanternas a pilhas e faróis de automóveis iluminavam a festa improvisada. Alguém puxou de uma guitarra e logo as canções country e os velhos hinos da igreja encheram o ar. Sarah cantarolava, apesar de nem sempre saber a letra. Sentou-se ao lado de George, Tom, Melissa e Jake e sentiu algo que lhe faltava há muito tempo. Rusty levantou-se, entretanto,
e deixou Jake partilhar um pedaço de hambúrguer com ele. O lince tirou-o cuidadosamente da mão do rapaz, mastigou-o com uma graciosidade impressionante e depois voltou a deitar-se ao lado dele. Um jovem que se apresentou como voluntário de Dallas sentou-se ao lado de Sarah. "É mesmo um lince?" perguntou ele calmamente. Sarah acenou com a cabeça. "É o Rusty. É uma espécie de lenda por aqui e está apenas a relaxar num churrasco." O homem abanou a cabeça em sinal de descrença. "Não ouviste a história?" A Sarah sorriu e começou a contar a tempestade, o desaparecimento do Rusty, o seu regresso com um misterioso saco de mantimentos. À medida que falava, apercebeu-se de que as palavras lhe saíam mais facilmente e de que o seu próprio papel nesta história ganhava significado, não por orgulho, mas por ligação. "Dizem que ele arrombou o armazém de propósito", acrescentou, porque sabia que o George ia precisar de alguma coisa. À medida que a música ia desaparecendo e o churrasco ia acalmando, Sarah continuava sentada no cobertor. Jake estava meio a dormir com Rusty enrolado no ombro de John. Melissa sorria cansada. Tom tinha um braço à volta dela. A noite estava calma, pacífica, quase curativa. George inclinou-se para Sarah. "Sabes", disse ele calmamente, "dizem que os animais conseguem sentir quando se aproxima uma tempestade. Talvez também consigam sentir outras coisas. O que queres dizer?" Ele acenou com a cabeça para o Rusty. "Acho que ele sabe quem precisa dele. Costumava ser um velhote solitário. Agora é um rapazinho a aprender sobre responsabilidade. E talvez nesta tempestade fosse toda uma comunidade que precisava de um lembrete de que não somos assim, tão diferentes dos animais selvagens. Todos procuramos abrigo e todos voltamos para casa. Eventualmente." Sarah pestanejou contra as lágrimas que lhe surgiram nos olhos. Talvez fosse exatamente o que ela procurava sem o saber. Sinon não era perfeito. Sinon não era perfeita, mas era real. E para ela, depois de tudo o que tinha deixado para trás, esta era talvez a maior dádiva de todas. Os dias que se seguiram ao churrasco passaram a voar. As estradas tornaram-se lentamente transitáveis, a eletricidade voltou pouco a pouco e a recessão dos telemóveis estabilizou. Os trabalhadores humanitários distribuíram água e materiais de construção. Os vizinhos ajudaram-se mutuamente na limpeza. Entretanto, Sarah já não era a nova mulher de Houston, mas simplesmente Sarah de Cypress Lane. Continuou a passar algum tempo em casa de George e a ajudar onde podia. Juntos, varreram o pavimento, endireitaram uma vedação danificada, substituíram janelas partidas. George brincava que ela era melhor do que qualquer trabalhador de assistência em caso de catástrofe. Rusty observava-os frequentemente, por vezes de um ramo. Uma manhã particularmente clara, Sarah estava sentada no alpendre das traseiras com uma chávena de café quando Rusty se aproximou. Sentou-se perto dela, inclinou a cabeça e emitiu um som suave e trêmulo. Sarah sorriu. "Então, o que andas a fazer hoje?" Ele não respondeu, claro, mas levantou-se e deu alguns passos e depois olhou em volta, como se quisesse que ela o seguisse. Curiosa, ela pisou o relvado úmido. Rusty conduziu-a pelo jardim atrás da casa, onde ela viu pela primeira vez o recinto de que George lhe tinha falado. Era velho, mas de construção robusta e estava vazio. Sarah debruçou-se sobre as grades. Então esta foi a tua primeira casa. O Rusty saltou elegantemente para a borda do cercado e depois voltou para o chão. Por um momento olhou para ela com uma dignidade tranquila, depois virou-se e saiu a trote, desaparecendo entre as árvores. Quando ela voltou, o George estava à espera dela. Ele mostrou-te o cercado. A Sarah acenou com a cabeça. Foi comovente. O George suspirou. Acho que ele sabe que as coisas mudam.
Talvez esteja a mostrar-lhe que não precisa de regressar, ou que sabe que é bem-vindo, mesmo sem um recinto. George sorriu. Talvez as duas coisas. No dia seguinte, Sarah foi à cidade com George para comprar mantimentos. As lojas tinham reaberto, pelo menos durante parte do tempo. Falaram de coisas triviais. Quando regressaram, Rusty estava à espera deles, com uma coisa na boca. Era um sapato de criança, um pouco amachucado, mas claramente trazido de propósito. Jake reconheceu-o imediatamente. "É o meu sapato velho", exclamou entusiasmado. George pegou nele. Sim, mas ele sabe o que é importante. Mais tarde, nessa noite, estavam todos sentados na varanda. Melissa tinha feito biscoitos. Tom falava de novas ofertas de emprego na região. Jake estava deitado com a cabeça nas costas de Rusty e parecia completamente satisfeito. Ao longe, ouviam-se grilos a chilrear e uma brisa ligeira soprava por entre as árvores. George virou-se para Sarah. "Agora fazes parte de nós, sabes disso?" Sarah acenou com a cabeça. "Acho que finalmente encontrei um lar. Às vezes é preciso uma catástrofe para percebermos onde pertencemos." Rusty levantou a cabeça como se quisesse confirmar isso, e depois baixou-a de novo. Sarah estendeu a mão e acariciou-lhe o pelo suavemente. Ao longe, as luzes da rua brilhavam de novo. A cidade estava viva e as pessoas também. Histórias. A história de Rusty, o luxo vermelho, crescia um pouco mais a cada vez que era contada. Alguns diziam que ele tinha feito a mala de propósito, outros afirmavam que ele tinha sido guiado pelo caos. Para Sarah, nada disso importava. O que importava era que ele tinha estado lá, para o George, para o Jake, para ela. E quando ela regressou à casa nessa noite, sabia que tinha chegado. Ela sabia que tinha chegado. As janelas da sua casinha lançavam uma luz quente sobre o caminho. Uma sensação de segurança pairava no ar, nas traseiras de uma comunidade, numa nova vida, e talvez, apenas talvez, sob o olhar atento de um lince que sabia quando alguém precisava de um lar.